Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Gente, hoje eu tô com uma partida muito legal aqui do primeiro campeão mundial da história, o Wilhelm Steinitz. É muito legal, né? E ele foi campeão mundial em 1886, então o primeiro campeão mundial aí da história. Vale a pena falar sobre ele, fazer vídeo sobre ele. Um jogador fantástico, um jogador fenomenal, né? Você imagina, para ter sido campeão mundial, um jogo posicional impecável, um jogo tático muito forte também. É o pai aí do xadrez moderno também, apesar de ser 1800 e pouco que ele jogava, ele sempre foi um homem muito, mas muito à frente da época. Lances que são feitos hoje em dia, o Steinitz já fazia lá atrás. Então é sensacional realmente estudar o Steinitz e falar sobre ele. Nessa partida ele está jogando então de brancas aqui contra o Kurt von Bardeleben. Essa partida é conhecida como a imortal aí do Steinitz. Vale mencionar que o campeonato mundial que o Steinitz venceu, então se tornando o primeiro campeão mundial, foi contra o Zukertort, também era um jogador fortíssimo. A gente vai ter partidas também no futuro dele no canal, tá bom? E vamos dar uma olhada então nessa partida aqui, nessa pérola aqui, na imortal do Steinitz, do nosso primeiro campeão mundial de xadrez da história. O Steinitz então começa com E4, E5, temos o peão do rei, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5. Essa abertura é conhecida como Duocopiano, tá bom? Para quem está começando no xadrez, não se assuste com esses nomes, com o tempo vai se acostumando, mas é só uma nomenclatura que se dá às aberturas, tá bom? Duocopiano. C3 então foi jogado, com ideias, né, de jogar D4, ao mesmo tempo abrindo o caminho para a dama em algumas variantes, ou A4, ou B3, enfim. É um lance flexível. Cavalo F6 então atacando o peão de 4, mas D4 então foi jogado, ao invés de defender o peão de 4, já rompendo aí no centro, ameaçando aqui o bispo também. E depois de peão toma, as pretas salvam o bispo com cheque, bispo B4 cheque. E aqui cavalo C3 foi jogado então pelo Steinitz. E as pretas continuaram aqui com D5. Você pode estar se perguntando, eu vou voltar um lance aqui. Poxa, esse cavalo está cravado, as pretas não podem capturar o peão aqui em E4? Na verdade podem, tá? Essa linha existe. Possivelmente ela segue depois de cavalo toma com roque. Então a ideia aqui das brancas é entregar alguns peões para ter um desenvolvimento melhor aí das peças, tá? As pretas podem continuar, por exemplo, com bispo toma cavalo. E aí, ao invés de capturar aqui, primeiro se joga D5 nesse tipo de posição, é o lance teórico. Agora as pretas têm duas peças atacadas. Elas, em geral, tentam manter o par de bispo, então é mais interessante voltar esse bispo aqui para F6. E não capturando aqui agora, mas sim primeiro desenvolvendo melhor a peça, ó, colocando aqui um ataque no cavalo, ó, o cavalo está cravado, então agora as pretas novamente têm duas peças atacadas. Elas tentam então bloquear aqui com o cavalo voltando para E7, pelo menos para poder dar roque, né? As brancas então recuperam a sua peça com torre toma em E4, e depois de, por exemplo, D6, as brancas podem jogar bispo G5, enfim, aí o jogo continua normalmente, as brancas têm um peão a menos, tá bom? Mas elas têm um desenvolvimento melhor. Uma possível continuação aqui seria uma linha interessante aqui, depois de bispo toma G5, não capturando aqui, mas jogando primeiro bispo cheque, e depois de peão avança, peão toma. As pretas não podem tomar aqui, na verdade esse cavalo está cravado, né? Então roque seria o lance mais indicado. E aí depois de C7 atacando a dama, dama toma peão e o cavalo toma o bispo então. As pretas continuam com um peão a mais, no entanto é um peão fraco aqui, isolado em D6. As brancas têm maior domínio de espaço, as peças estão melhores colocadas. Existem já alguns táticos para acontecer no futuro, alguns ataques, tá bom? Então essa é uma possível continuação, só para a gente ver aí que é possível, tá? As pretas capturarem lá em E4, aqui em E4, mas o jogo continua normalmente. As pretas preferiram outra linha aqui, seguiram então com D5, tá bom? Esse foi o jeito que a partida continuou. E aí então a partida seguiu. Peão toma, cavalo toma, mais uma vez, né? Esse cavalo aqui está cravado aqui, então roque, para se livrar da cravada, foi jogado. E aqui bispo E6, adicionando mais uma defesa em D5. Né? Aqui mais uma vez você pode se perguntar, eu vou voltar, né? Não daria para ganhar um peão? Por exemplo, com bispo toma? Daria, né? Na verdade não dá.
porque se cavalo toma agora, tem dama E1 cheque, né? Então, esse rei aqui no centro é muito perigoso, né? Então, daria para ter tomado aqui o cavalo, mas não dá para agora o cavalo capturar o peão, tá bom? Então, não seria uma linha interessante. Então, o bispo E6 aqui foi jogado, e a partida seguiu então com o bispo G5 atacando a dama, bispo E7 bloqueando, bispo toma em D5, e agora uma série de trocas. Eu vou voltar aqui, ó. Qual que é o intuito aqui das brancas agora, né? As pretas ainda não rocaram, e as brancas vão tentar tirar algum proveito disso. Então as brancas agora começam uma série de trocas na tentativa aí de deixar as pretas com problemas para dar roque. Vamos ver como é que as brancas fazem isso então. Depois de bispo toma cavalo, bispo toma bispo, cavalo toma D5, dama toma D5, bispo toma E7, cavalo toma E7, e agora sim, né? Como que as brancas podem postergar aí o roque das pretas ou evitar mesmo que as pretas façam o roque? Colocando uma pressão nesse cavalo, né? Então o lance jogado aqui pelo Steinitz, torre E1, né? Colocando aqui uma pressão nesse cavalo, agora as pretas não podem dar roque, senão perdem o cavalo. F6, as pretas seguram aqui casas importantes do cavalo, ao mesmo tempo possivelmente pensando aqui em um roque artificial, né? Uma vez que não pode dar roque e não dá para deixar esse rei aí no centro não, que é muito perigoso. Dama E2 então, trazendo mais uma pressão, ameaçando checkmate já aqui em E7, as pretas têm que se defender, dama D7, então, mais uma vez, as pretas não podem dar roque, porque a gente tem dois ataques aqui em E7, as pretas têm somente uma defesa. Possivelmente as pretas vão tentar dar um roque com rei F7, quem sabe, se der tempo, né? Bom, a partida continua então com torre de A em C1, colocando aí a torre numa coluna semi-aberta, numa ótima casa. C6 foi jogado então, e agora, se você quiser achar então o lance das brancas, como continuar aqui, como ganhar atividade para as peças, e o Steinitz então vai para a ideia correta aqui e faz um lance muito instrutivo. O lance que o Steinitz faz, olha só que legal, gente. D5, qual que é a ideia de D5, né? Ao mesmo tempo que está entregando um peão para poder ganhar uma coluna aberta, também está dando, mais importante do que tudo, está dando uma casa para o cavalo. Esse cavalo aqui ele está sem ação, né? Então agora o peão saiu e dá o seu lugar, ele dá a vida aí, ele dá a sua vida para dar um espaço para o cavalo poder jogar. E esse cavalo vindo para D4 e depois indo para E6, o cavalo na cesta horizontal, ele vira um monstro, né? Ele vira um monstro porque ele começa a segurar casas importantíssimas na posição, e ele realmente viraria um cavalo monstruoso lá em E6. Então esse que é o plano do Steinitz, olha que legal, né? Muito bacana esse plano. E a partida seguiu então com peão toma, cavalo D4, imediatamente galopando aí com o seu cavalo em direção a E6, rei F7, então as pretas aparentemente estão conseguindo dar o seu roque aí, né, artificial, mas agora a questão toda é tempo, e o Steinitz vai mostrar o quão importante é o tempo no xadrez. Agora ele não dá tempo muito das pretas fazerem muita coisa. Cavalo E6 então, virando cavalo monstro, já ameaçando aqui a entrada da torre na sétima, também está fazendo uma pressão aqui em G7, vai poder ser aproveitado aqui com dama G4 daqui a pouco. Então esse cavalo é realmente um monstro. Torre de HS8 não permitindo a entrada da torre na sétima. Dama G4 então, fazendo uma pressão em G7. G6 foi jogado defendendo. E aqui então começa uma sequência de lances que tornam essa partida a imortal então do Steinitz. É realmente muito bonito. Esse é o lance 20. Como pode em 20 lances apenas o Steinitz ter conseguido criar uma posição com tanta vantagem, né? E vamos lá então, o lance então jogado aqui pelo Steinitz é um lance muito bonito. A gente pode observar aqui que essas damas estão na mesma diagonal, né? O Steinitz tira proveito disso e joga cavalo aqui em G5 com cheque. Um lance muito bonito realmente. Agora essa dama está atacada, né? As pretas ainda têm defesa, né? O rei pode voltar aqui para E8 defendendo a sua dama e é exatamente o lance que é jogado. E agora então o Steinitz faz um movimento brilhante. Se você quiser encontrar esse lance, é um lance realmente muito bonito, muito difícil de encontrar. A sequência é muito difícil, mas é muito bonito realmente. E o Steinitz continua então a partida com, olha só que legal, gente. Torre toma cavalo aqui em E7.
dando cheque. O que acontece, né? O que está acontecendo aqui? Se a dama capturar aqui a torre, olha só quem está caindo lá, né? Torre toma em C8 e a dama também está fazendo uma pressão lá em C8, tá? Então essa aqui é a ideia. Por exemplo, tá? Só para ficar a gente visualizar, torre toma e aí depois de torre toma, dama toma aqui com cheque, ó. O rei não tem para onde ir, o único lance seria cobrir aí com a dama. E aí depois de dama toma, rei toma, cavalo volta, uma partida completamente ganha aí para as brancas, tá bom? Então depois de torre E7, essa aqui é a ideia. Você pode falar assim, mas não pode tomar de rei? O lance jogado na partida foi rei F8, tá? Porque se tivesse tomado de rei, uma possível continuação aqui seria, olha que bonito, dama B4 com cheque, né? Você pode ver que essas casas aqui, o rei não pode escapar. Se o rei vier aqui para... É melhor ele para E8, porque se ele vier para D8, simplesmente dama aqui com cheque. O rei não tem mais para onde ir, o único lance seria a dama cobrir. Mas aí as brancas poderiam continuar aqui com cavalo F7 dando cheque. Essa dama está cravada, não pode capturar o cavalo. O rei só tem uma casa, né? Aqui em D7. E aí as brancas poderiam dar um checkmate muito bonito aqui em D6, né? E se por acaso naquela posição de dama B4 cheque, o rei subisse para E8, então a gente poderia ter a continuação torre D1 cheque. E aí depois de rei D8, uma continuação cavalo aqui em E6, forçando praticamente então a dama a capturar aqui em E6. E depois de torre toma, pode falar assim, as pretas agora tem checkmate aqui embaixo, né? Quase, né? As brancas podem voltar, então, e aí a posição está completamente ganha para as brancas, tá bom? Então, por tudo isso, depois de torre toma E7, as pretas não podem tomar de dama, não podem tomar de rei, e elas jogaram então rei em F8. E o que está acontecendo agora? Olha que posição bonita, né? As brancas não podem capturar essa dama nem com a torre e nem com a dama, por conta de torre toma a torre aqui embaixo com checkmate. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, se torre toma essa dama, as pretas ganham a partida, com torre toma torre aqui cheque, a dama tem que cobrir e a torre então estaria dando checkmate. Então bonita a posição, né? Então depois de rei F8, olha que legal, as brancas não podem capturar aqui a dama em D7 de nenhum jeito, né? Então você fala assim, mas e aí, né? Como continuar essa partida? E aí o Steinitz faz um dos lances aí mais bonitos aí da carreira dele e possivelmente da história do xadrez. Essa partida é um clássico. E o lance jogado aqui então foi torre em F7 e aí depois então de rei G8 continua a mesma situação, né? As brancas não podendo capturar aqui a dama por conta desse problema aqui do mate, torre toma torre. Então o lance jogado aqui foi torre em G7, olha que legal, né? E o que está acontecendo aqui? Bom, se as pretas tomarem a torre de rei, as brancas tomam a dama, aí sim, porque agora viria com cheque, né? Viria com cheque sobre o rei, tá bom? Então, mais uma vez, por isso que as pretas não podem capturar aqui de rei. E de dama, a gente já viu que se capturar de dama, perde a defesa da torre. A gente teria a torre e a dama ali atacando em C8, tá bom? Então, essa que é a ideia. Bonito, né? Bonita a partida. As pretas ainda tentaram jogar aqui com o rei em H8 e depois de torre toma em H7, as pretas abandonaram a partida e o Steinitz mostra então, tinha uma grande audiência assistindo essa partida e aí depois que terminou essa partida aí, o Steinitz mostrou o que teria acontecido, qual teria sido a continuação e uma possível continuação seria rei aqui em G8 então, depois de torre G7, cheque, rei H8, só que agora não tem mais o peão aqui, né? E agora a dama pode dar cheque, então dama H4 cheque, o rei é forçado a capturar a torre, o rei não tem para onde ir, rei toma G7, e agora uma sequência bonita também que vai terminar no checkmate daqui a uns 10 lances mais ou menos, olha só que legal, dama cheque, rei, mais uma vez, a dama não pode capturar a dama, porque senão torre toma a torre dando checkmate lá embaixo, então agora a sequência é muito bonita, ó, dama cheque, na verdade agora a técnica é encostando no rei, levando o rei lá para D8, ó, conseguiu levar o rei para D8, agora dando cheque em F8, e agora o que está acontecendo? O rei não pode sair e a gente cai numa posição parecida com uma análise anterior que a gente fez. O único lance aqui é cobrir, e aí depois de cavalo, cheque, a dama está cravada, não pode capturar aqui o cavalo, né? A gente chegou a ver numa variante exatamente essa posição antes, e depois então de rei D7, as brancas teriam dama D6, checkmate.
bonita a partida, né? As pretas enxergaram isso e aqui então depois de Torre Tome H7 nessa posição, as pretas abandonaram. Espero que vocês tenham gostado aí da imortal do Steinitz. O Steinitz é o primeiro campeão mundial aí da história do xadrez. É uma partida aqui fantástica do Steinitz, uma imortal. Principalmente essa sequência, né? Eu vou passar ela rapidinho aqui, ó. Essa sequência é muito bonita, né? Da torre toma cavalo e essa torre na sétima nunca podendo ser capturada aqui, jogando na cara, né, do rei e da dama, assim, uma posição realmente muito bonita, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida do Steinitz. Uma boa noite aí para todos. Muito obrigado pela audiência. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Eu quero agradecer o Will Smith, um inscrito do canal, aí pela sugestão da partida. Muito obrigado, Will. Essa partida é sensacional. Quero agradecer aí o Jair Martins pela sugestão da frase aí do Bob Fischer. Eu gosto do momento em que eu quebro o ego de um homem. Muito legal essa frase aí do Bob Fischer, colocando outros aspectos, né, envolvidos aí numa partida de xadrez. E também quero agradecer aí o Vitor Onuki e o Deusimar Oliveira pelas contribuições ao canal. Muito obrigado. E obrigado a todos vocês, então, pela audiência. Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!